Boa noite a todos e todas que estão aqui. Muito obrigado pela presença, por terem vindo, por fazer essa conversa acontecer, esses encontros acontecer. A gente fica sempre muito contente dessa possibilidade de estar com os amigos, né? Com pessoas interessadas nesses temas que nos interessam tanto, né? E daí essa criação desses encontros, né? Muito obrigada a vocês, bem-vindos todos. Eu vou abrir a nossa conversa, a gente tem 3 convidados especiais que vão nos ajudar aí a fazer essa troca de insights e experiências, mas eu vou abrir só para explicar um pouquinho como é que a gente vai funcionar, como é que vai ser a organização do nosso trabalho, como é que nasceram os encontros e tal, e depois eu passo a palavra a eles. É um painel e é, como a gente estava conversando e como a gente sempre faz nos encontros, uma coisa fluida, uma ideia de um espaço para a troca de ideias, para a troca de conhecimentos. Tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui e deixa eu compartilhar com som. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Certo. Então, tá bom. Então, os encontros nasceu em 2012. A gente fez algumas caravanas. Na época era tudo muito presencial, né? Então, a gente fez caravanas, né, pelo Brasil e foi levando os encontros para a mudança. Tal. Quando veio a pandemia, e a gente fez vários encontros, tal, quando veio a pandemia, a gente falou, bom, agora não pode ser presencial, mas que grande oportunidade. A gente passou pela curva da mudança, sabe aquela curva da mudança? A gente ficou em choque, negou, imagina, nunca mais a gente vai ser feliz. Aí a gente percebeu que tinha uma grande oportunidade, que era fazer os encontros de uma forma remota, né? E aí poder olhar para o Brasil inteiro, e ter Valéria lá de BH, né? Ter pessoas do Sul, acho que o Daniel entrou do Sul, então a gente tem gente do Norte, Nordeste, do Sul, né? E a gente poder criar, né? Recriar os encontros nesse modelo remoto, né? Mas mantendo a conexão, porque o importante dos encontros é isso, é manter a nossa convergência de ideias, de pontos de vistas, né? De buscar soluções, é para isso que a gente criou os encontros. Então, ele sempre foi um espaço de troca entre profissionais, né? Interessados naquele tema. Tá? A gente vem fazendo esses encontros, e aí também, né, mais uma coisa que de 2012 para cá foi acontecendo, a gente criou um canal lá no YouTube, e os encontros que a gente começou a gravar, então, porque, ok, pode ser gravado, a gente sobe e fica lá um material disponível para quem quiser consultar um tema que foi lá discutido em 2020, 21, 22. Esse ano a gente já teve 2 encontros, a gente discutiu sobre gestão de mudança com um pessoal que lançou um livro, né, chamado Gestão de Mudanças Organizacionais na Prática, e a Liliane fez parte desse, porque ela é uma das autoras do livro também, e a Liliane está aqui de novo com a gente hoje, vai falar um pouquinho de cultura, liderança e inovação. E o segundo foi, em abril, a gente falou foi um painel com 3 pessoas, né, a Ana Carolina, e o Douglas e o Estênio, que nós falamos desse conceito híbrido de escritório. Então, esses 2 temas, porque tanto do livro, que nós falamos de alguns conteúdos do livro, então nós falamos de várias questões ou visões sobre o change management, e no outro que nós falamos sobre como é que as empresas estão tratando ou estão cuidando das suas pessoas nesse movimento dos escritórios híbridos, dessa forma diferente agora que todas as empresas estão passando. Tá? Então, está lá disponível também para vocês no YouTube. Hoje, nós vamos conversar, então, fazer mais um painel e conversar sobre 3 temas fantásticos, né? Sempre muito importantes na vida, que é cultura, liderança e inovação. E a gente tem 3 convidados, a Cris Melquiades,
que depois ela vai se apresentar, eu não preciso o currículo, pelo amor de Deus, ela vai se apresentar, os três vão se apresentar, e vocês vão conhecer quem são, fazer os contatos e manter os relacionamentos, podem trocar informações pelo chat, os seus LinkedIns pelo chat, tá? A Liliane, que está na Dinâmica desde que a Dinâmica existe também, acho que ela pegou um dos primeiros projetos da Dinâmica, e está com a gente desde sempre, e é nossa hoje uma das coordenadoras dentro da Dinâmica, e o Alberto Weisenberg, que é um conhecido de muitos anos da Dinâmica, e hoje é o curador dos Insights Dinâmica, que é um produto que a gente tem e distribui para uma base que optou por receber os Insights Dinâmica, e ele é curador e ele é um executivo do setor de energia apaixonado pelo tema liderança. Então, com esses três vocês vão falar, vocês vão conversar, vão conhecê-los e vamos trocar ideias sobre esses temas. Aí, quando a gente estava conversando, nós 5, porque a Lilian está aqui, vocês muitos conhecem, a Lilian, que está com a gente também, sócia da Dinâmica, a gente estava os 5 aqui conversando e preparando esses encontros, e a gente pensou, gente, como é que nós vamos começar a pensar nesse tema e aquecer essa conversa? E aí a gente escolheu um vídeo, é um vídeo pequeno, para aquecer a conversa, tá? Um vídeo para a gente começar a pensar o que esse vídeo tem a ver com cultura, inovação e liderança. Então, eu peço licença para passar esse vídeo, ele tem uns 4 minutos, talvez alguns conheçam, mas a importante aqui vai ser você olhar o vídeo e pensar o seguinte, por que esse vídeo dentro desse tema, ok? Vamos lá? Vocês só me digam se está ok, se o som está bem distribuído, tá? Eu não estou ouvindo. Está sem som, Lilian. Ô, Lilian, tem uma dica para você. Compartilhar com som. Eu compartilhei com som. Tem que compartilhar clicando esse mas eu acho aí. Mas quando você sobe no PPT, eu vou tirar ele do PPT. Quando você sobe no PPT, o danado não obedece. Eu tinha que ter mudado o PowerPoint. Deixa eu pegar diretamente o filme. Espera aí. Deixa eu dar um stop aqui e pegar diretamente o filme que está na minha base. Espera aí. Eu vou compartilhar diretamente o vídeo, vai ficar mais fácil, e aí com certeza vocês vão ouvir. Eu compartilhei via PPT e aí dá um pouco de problema. Ok? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, não tem a imagem ainda. Tem que compartilhar agora. Vocês não estão vendo a vendo tela a do seu imagem? computador. Víamos a tela do seu computador, do Explorer. Já sei o que é. É todas outra as janelas. Que o Zoom, tem que compartilhar em todas as janelas. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Agora vocês vão ver as duas coisas. Perfeito. Deu certo? Sim.
aí, pessoal, deixa eu voltar para vocês. Então, o que esse tema, né, ou esse momento desse filme tem a ver com essa nossa conversa? Por que nós escolhemos esse flash mob, né? Flash mob do Carmina Burana é um filme feito há 10 anos atrás, 2012. E o que ele traz de insights para a gente, né? O que ele traz de... Vocês percebem que o que eu espero, né? Uma orquestra, né? Dentro de um teatro para cantar uma ópera de Carmina Burana, então você espera todas as pessoas, né? De terno, roupas pretas, né? E de repente eles estão numa estação de trem, quer dizer, os artefatos culturais mudaram completamente. É uma coisa extremamente diferente do que se esperava. Imagina isso em 2012, né, há 10 anos atrás. Ainda hoje a gente olha para esse flash mob e fala, uau, né? Como é que... Então, você tem uma expectativa, né, de vou ver uma ópera, e de repente ela está ali junto com a gente, aproximada do público. Acho que isso é uma coisa que, para mim, esse filme traz essa coisa, essa visão de proximidade, né, com o belo. Ela sai do teatro e vem para o palco da vida, onde estão as pessoas. Você percebe que os artistas, eles estão todos com roupas normais, eles estão confundidos ali com as pessoas que estão na estação, e tem uma hora que você já não sabe mais quem é o artista, quem é a pessoa que está na estação. Quem é que está cantando, né? A pessoa que está cantando é a pessoa que está na estação, né? Quem é essa pessoa? Né? Então, e você percebe o olhar das pessoas de surpresa, né? E eu fico me imaginando o quanto de planejamento, mas que de depois eu ter ido ao terreno, né? Quer dizer, estou lá na estação, o quanto isso foi diferente, né? Porque uma coisa é você planejar que eu vou para uma estação cantar Carmina Burana, e que eu vou chegar de patinete, né? Ou que eu vou pegar uma flor e vou sair cantando um pedaço da ópera ali no meio da estação. E o quanto isso... Porque eles não treinaram na estação com aquelas pessoas, né? Eles projetaram isso antes. Depois eles foram on live, né? Deram o go live, né? Desse grande movimento. Então, o quanto isso traz e aproxima as pessoas e está perto das pessoas, né? E o quanto essa intervenção urbana, porque o flash mob é isso, né? Ele sai de um movimento e vai fazer uma intervenção. O quanto movimentos de inovação, de cultura, fazem essas intervenções, como liderança deveria fazer mais intervenção, né? No sentido de intervenção aberta, né? Estar próximo. Então, essas foi algumas das ideias que nos trazem para esse tema, né? Que é o tema do nosso encontro hoje, de cultura, liderança e inovação. O que vocês acham sobre isso? Alguém quer fazer algum comentário? Pode fazer no chat, pessoal, pode fazer no chat ou levantar a mão, ou uma palavra que esse filme tenha te inspirado. Tem uma coisa que esse filme, para mim, toda vez que eu vejo, ele traz a emoção. Então, ele é um processo de inovação, ele é um processo participativo, colaborativo, e ele traz uma coisa chamada emoção, né? Ele torna vivo, né? A música está viva junto com as pessoas ali, né? Junto no dia a dia de uma estação de trem, né? Então, esses são alguns temas para lembrar de cultura, liderança, de fazer diferente, e isso foi o que nos motivou a trazer esse filme. Diga. Eu posso falar? Claro. Tá bom. Assim, essa questão, esse vídeo, ele rodou na Europa há 10 anos atrás. O europeu tem uma questão da cultura muito forte,
Então, esse tipo de flash mob na Europa, no verão, ocorre todos os anos de muitas, em qualquer cidade europeia ocorre isso aí, por causa que o europeu tem essa coisa da cultura. E você vai falar assim, pô, mas só no europeu tem? Não, não é só na Europa que tem. Aqui no Brasil já se fez muito disso daqui. Já se fez em shopping center, já se fez na Pinacoteca aqui de São Paulo, já se fez no aeroporto de Congonhas, já se fez no aeroporto lá de Guarulhos. Por quê? Porque isso realmente chama a atenção e mesmo que a pessoa culturalmente não consiga entender o que é aquilo, não conheça aquela peça musical, ela consegue se interagir com aquele flash mob, entendeu? Por isso que as pessoas participam, dão risada. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão de cultura, né? A cultura permeia tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que favorece isso também, né? Isso aí. Então, inspirados por esse flash mob e por essa música fantástica do início de Carmina Burana, eu queria abrir, então, oficialmente, o Cultura, Liderança e Inovação com os nossos 3 convidados, com a Cris, com a Liliane e com o Alberto. E, para tanto, eu vou pedir, vou, de novo, juntar com vocês e vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiro, para todo mundo conhecer quem vocês são, né? Fazer aí as suas apresentações, né? E depois a gente abre o painel com a discussão sobre o tema. Vamos lá, Cris, começa contigo. Quem é a Cris que a gente vai conhecer hoje? Vamos lá. Bem, boa noite para todos. Obrigada aí, Lilian e a equipe aí da Dinâmica pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou uma mineroca, né? Você está falando, Líria, que tem gente espalhada por vários lugares aí do Brasil. Acho que esse é um grande benefício, um grande privilégio nosso, né? Com a história da pandemia, acho que isso aí para a gente foi uma grande vantagem. A gente consegue estar mais próximo das pessoas, mesmo elas estando tão distantes, né? Eu estou falando com vocês hoje aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, então eu moro em Niterói, mas eu nasci no interior do estado do Rio, né? Eu falo que eu sou uma mineroca porque eu sou filha de mineiros, vocês vão reparar que eu não tenho sotaque carioca nenhum, eu tenho sotaque meio arrastado, assim. Sou administradora de empresas, né? Eu comecei a minha vida aí profissional trabalhando nos negócios do meu pai, junto com meu pai e com meu avô. Eu aprendi a trabalhar com meu pai e com meu avô. Mas, na verdade, eu comecei a contar, né, o meu tempo de trabalho, quando eu falo que eu tenho 25 anos de experiência no meio organizacional, eu comecei a contar já mais para frente, sabe? Essa época que eu trabalhava com meu avô e com meu pai, eu não contava ainda não. Mas eu comecei a minha carreira na Volkswagen Caminhões e Ônibus, né? Eu trabalhei quase 10 anos na operação de caminhões e ônibus lá em Resende, na fábrica do consórcio modular. Lá, minha área meu foco principal era o desenvolvimento executivo na área de recursos humanos, né? Depois eu saí da Volkswagen e trabalhei como consultora numa grande consultoria multinacional, uma consultoria americana. Então eu deixei um grupo alemão que fazia caminhões e ônibus e fui cuidar de gente de verdade numa consultoria americana. E depois eu me associei ao Grupo Felipelli. Me tornei sócia do Grupo Felipelli, onde eu fiquei por mais 10 anos como sócia do Grupo Felipelli. E ali foi onde eu fiz a minha grande carreira, estudando muito sobre neurociência, onde eu me tornei especialista em neurociência, inteligência emocional, em personalidade. Eu sou coach executiva, consultora, conselheira, né? Eu também fiz uma especialização em conselho de administração, então hoje eu também dou aula no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu dou aula para a turma de conselheiros de administração, então quando a Lilian apresentou esse vídeo belíssimo para a gente, eu logo já vejo a beleza desse colegiado, dessa orquestra operando juntos, né? Depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso. Eu acho que é isso, falando um pouquinho de mim, tenho outras formações também, mas eu não queria dedicar mais tempo para falar de currículo aqui não, que eu estou mesmo interessada no nosso bate-papo. Obrigada, Cris, muito obrigada por contar um pouquinho da sua história, e mineroca é ótimo, gostei. Liliane, quem é a Liliane? Mudo.
Eu sempre fico no mudo e falo muito no mudo. Bom, vamos lá. Essa frase é a frase da pandemia. Você está no mudo, então está tudo certo. Bom, eu sou a mãe da Luli e do Matheus, isso eu acho que me representa bastante, que afinal eu estou nessa há 18 anos aí, né, de carreira de mãe. Eu trabalhei por 15 anos com comunicação corporativa, que foi a frente que me levou à gestão de mudanças organizacionais. Eu me apaixonei perdidamente por GMO, por trabalhar a mudança nas organizações, pela possibilidade de fazer realmente diferença nas empresas, com algumas técnicas, com muita bagagem que a gente vai adquirindo, com um pouco a gente fica, o consultor, ele é que nem vinho, né? A gente vai ficando cada vez melhor com o tempo, porque a gente vai adquirindo, só me vem a palavra safadeza, mas não é safadeza, é a malícia, né? O entendimento das relações humanas, a forma de lidar, a intensidade com que a gente compreende as organizações, o olhar que a gente tem para as pessoas e para as organizações. Então, isso me encantou demais, e eu venho fazendo isso nos últimos 12 anos. Hoje eu sou coordenadora de operações da Dinâmica, podendo compartilhar com os meus colegas consultores um pouco dessa experiência aí adquirida ao longo do tempo. Eu já, com mais de 15 anos aí de experiência na condução de mudanças, tal, a gente já passou por fusão, aquisição, reestruturação organizacional, foram vários os tipos de mudança que a gente já acompanhou, né? Só na última década foram mais de 20 empresas, né? Para vocês terem uma ideia. Então, assim, essa é a minha vida. Eu adoro falar do tema, adorei a oportunidade de participar de um livro que escrevesse sobre o tema, mas de forma prática, bastante pragmática. Assim, eu recomendo muito o livro, não porque fui eu que escrevi, mas porque tem outros 15 autores maravilhosos, então acho que vale a pena. Gestão de Mudanças Organizacionais na Prática, é o nome do livro. E é isso, eu também não vou tomar mais tempo, não, porque acho que a gente tem muito que conversar. Obrigada, Liliane, bem-vinda também, obrigada. Alberto, quem é o Alberto? Bom, boa noite, obrigado pelo convite, Liliane. Acho que temos hoje mais uma oportunidade de aprender, todo mundo, né? Pegar uma carona que a Cris falou, eu sou carioca mesmo e eu tenho sotaque, tá? Eu chio pra caramba, não tem jeito. Sempre foi assim. Sou pai da Gabriela, aí a Liliane falou que é outra carreira, né? Essa carreira é difícil. Acho que aprende muito também. Fazer muita live sobre isso, muito. E está no meu LinkedIn, né? Que eu sou lifelong learner, eu gosto de aprender, eu sempre fui assim. Minha parte nerd, que é enorme. E eu sou engenheiro formado, nunca trabalhei um minuto como engenheiro, também não tinha emprego para engenheiro quando eu me formei. Fui trabalhar em TI, depois trabalhei com finanças, aí fiz um mestrado em administração, fui trabalhar com melhoria de processo, conheci a Lilian nisso, né? Já tem um certo tempo. Aí também comecei a me apaixonar por gestão de mudança, eu sou apaixonado por um monte de coisa que eu faço. E de gestão de projeto também, e mais recentemente com o tema inovação, né? Mas eu acho que uma coisa que caracteriza muito o meu aspecto de gostar de aprender e conseguir aprender, né, que isso também é um desafio, é que toda a minha formação formal, ficou meio redundante, né, tem nada a ver com o que eu trabalhei. Eu nunca tive nenhuma formação em TI, nem em processo, nem em gestão de mudança, nem em inovação, nem em liderança, nada disso. Só que eu acho que eu consegui ter a sorte de conectar isso tudo, né, e acabar aqui hoje ajudando a discutir um pouco dessas coisas todas que se entrelaçam muito, né, que esse é um mundo de interdependências, interconexões. E acho que parte do segredo está em identificar e tratar isso, né? É isso que acho que a gente vai, de alguma maneira, discutir hoje. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alberto. Muito obrigado por aceitarem o convite. Alberto traz
essa coisa da interconexão. A gente falou sobre isso no último evento do ano passado, do nexialista, né? Daquele profissional que faz nexo e que dá as conexões. Então, vamos começar. Cris, e aí essa pergunta vale para os três na ordem, mas eu vou começar com a Cris, né? Cris, o que é preciso para inovar? Vamos começar pela inovação. O que é preciso para a gente inovar? O que significa isso? O que é preciso? Como é que a gente começa a pensar em inovação? Olha, eu acho que quando a gente está falando de inovação, isso conecta muito, a Liliane já falou aqui, né, de gestão de mudanças, os projetos de gestão de mudanças, isso conecta muito com desejo para mudança, com a disponibilidade para mudança, né? Mas para a inovação, a gente tem alguns elementos que são cruciais. Eu diria que o primeiro deles, assim, tem a ver com inspiração. Né? Você já usou essa palavra hoje aqui, quando você falava dessa orquestra, né, desse flash mob que você colocou aqui no início. Né? Então, eu acho que um primeiro elemento que me vem à mente é a vontade, é o desejo, é o interesse. Né? Então, a gente está falando de inspiração. Nesse primeiro estágio da inspiração, a gente está falando de criar um verdadeiro estado de aproximação. Né? E aí isso já conecta também com elementos de como o nosso cérebro muda. Né? Então, a gente está falando de inspiração, a gente está falando de criar estado de aproximação. Esse primeiro estágio, que tem a ver com a inspiração, com a aproximação, principalmente o cérebro adulto, assim, a gente se conecta e gera aproximação se a gente percebe ganho, se a gente percebe vantagem, se a gente percebe compensação, né? Então, esse primeiro estágio da inovação, que tem a ver com a inspiração, que tem a ver com a vontade, é despertar o desejo de que o futuro vai ser melhor do que o presente. E para onde a gente vai é melhor do que onde a gente está hoje, né? É o processo do acreditar na jornada. Né? Então, é aí que você também vai ganhando aliados, né? Que você vai movimentando as pessoas. Então, acho que um primeiro elemento para a inovação é essa história do criar estado de aproximação e da inspiração. Um outro elemento que me vem à mente aqui da inovação tem a ver com, que seria um segundo passo, é a facilitação de insights, né? É você criar um ambiente que as pessoas possam se sentir seguras para participar. Né? Então, vou pegar de novo o filme que a gente acabou de assistir do Flash Mob. Cada um tem seu estilo ali. Né? Cada um escolheu o jeito que ia estar ali. Né? A roupa que ia estar ali, por onde ia chegar, como é que seria. Por mais que os papéis estivessem claros e definidos, o que também gera uma confiança no ambiente, né? As pessoas confiavam umas nas outras, você sabia exatamente de onde ia aparecer o som tal, o som Y, o XZ, quem que traria, né? Quem que ia compor. Tem um processo que é de facilitação de insights. Como é que a gente cria um ambiente que promova a geração de insights? E aí tem vários elementos por trás disso, né? Para você criar espaços que promova a geração de insights, a gente está falando de liberdade, a gente está falando da segurança psicológica, a gente está falando de mobilizar as pessoas para participar, né? O Agostinho já falou aqui, as pessoas participam, as pessoas gostam, as pessoas sorriem, né? Então, como é que a gente mobiliza as pessoas para isso? Então, o insight, ele não vem necessariamente da pressão e do problema, tanto é que se vocês observarem as nossas ideias, os insights, ele vem quando você está embaixo do chuveiro, quando você acabou de acordar, quando você está no trânsito dirigindo, né? Então, a gente precisa de um ambiente tranquilo e sereno para que esse insight apareça, para que a ideia venha. Então, o ambiente seguro também é um elemento muito importante que vem logo a partir dessa história da inspiração e da criação do estado de aproximação. E um terceiro elemento que eu ainda considero chave na inovação, eu acho que tem a ver com comprometimento, né? Porque se a gente está falando de sustentabilidade, se a gente está falando de resultado, né, não basta você ter uma ideia, porque tem muito disso, né?
tem muita gente que tem ideia, mas que ele perde o encanto, ainda é um bebê com fraldas, sabe? Não tem nem 1 ano de idade, mas como ele é uma pipoqueira de ideias, ele já está na 2ª, na 3ª, na 4ª ideia, mas aquela ainda não vingou, aquela ainda não cresceu, aquela ainda não amadureceu. Então, no processo de inovação também, a gente tem que ter um cuidado com isso. Então, acho que o terceiro elemento também tem a ver com se comprometer com a ação. Porque se você é uma verdadeira pipoqueira de gerar uma ideia atrás da outra, você chega uma hora que você até desestimula seu time porque você não consegue dar vazão a tantas possibilidades que aparecem ali, né? Então, o compromisso com a ação tem a ver com a corresponsabilização, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com quem faz o que aqui, é você colocar as pessoas na vitrine, é você mobilizar as pessoas atribuindo papéis para elas naquele processo, sabe? Para que aquilo ganhe um corpo maior, para que você envolva e mobilize mais as pessoas, né? Acho que são esses aí alguns elementos para a gente começar a nossa... Fantástico, quer dizer, a inspiração, a facilitação de insights, né? E o compromisso com a ação, né? A gente fala inovar é colocar o novo em ação, né? Quer dizer, como é que eu consigo colocar o novo em ação? O que eu preciso? Alberto, como é que você acrescenta dados a essa nossa abertura de insights aqui num ambiente seguro? Vou pegar uma carona com a última coisa que você falou, que é o colocar o novo em ação, né? Então, é assim, tem uma parte, vamos chamar assim, hard, que você precisa ter estratégia, precisa ter governança, precisa ter processo bem definido em organizações, né? Como tudo em organização, não funciona. Inovação não é caos, né? Experimentação não é caos. Isso funciona com disciplina. Mas eu queria pegar o gancho Então, conectando, precisa de ação, precisa de capacidade de execução também, para fazer a ideia rodar e lá na frente sair um produto, um serviço que cresça, venda, você entende o mercado. Mas pegando a primeira palavra que eu acho que a Cris falou, que é inspiração, né? Assim, como diz o Simon Sinek no livro, comece pelo porquê. E você não inova solto, né? Você inova até dentro de casa. E o que eu percebo é que você tem a cabeça mais, o mindset, vamos usar assim, né? Para não se acomodar, para, mesmo dentro de casa, quando você tem um problema, ou você se acomoda com ele, ou você faz alguma coisa nova para se livrar do problema. Isso vale dentro de casa, vale nas corporações, né? Então, esse comece pelo porquê tem uma característica individual. Você identificar o problema, alguma coisa que te incomoda, que você vê como um problema, que é um problema. Pode ser de como você executa a tarefa, na inovação incremental, pode ser uma coisa maior, conectada ao objetivo da empresa. Só que isso não é tão fácil assim, né? Eu percebo no tempo, as pessoas não gostam de falar a palavra problema. Isso parece ter uma conotação negativa, e eu não vejo. E aí já tem uma questão de mindset, e aí conecta também com liderança, com cultura, que aceita, que reconhece que pessoas, empresas, grupos têm problemas, né? Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, pode ser punido por causa disso. E, mais recentemente, as pessoas substituíram a palavra problema por dor. Acho isso péssimo, não é a mesma coisa. Vamos tratar as dores. Não é isso. Dor é para ser tratado por médico. Em empresa, a gente tem problema mesmo. Inovação vem, o porquê está ligado a um problema ou oportunidade. E você tem que primeiro aceitar isso, né? Você não pode ser acomodado. Acomodado não inova. Não inova. Quem aceita problema e vive com o problema, alguns a gente até vive mesmo, né? Não tem jeito. Você precisa de disposição para mudar. Isso está na raiz de inovar. E aí vem a inspiração. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu ouvi um publicitário contando, foi uma campanha publicitária muito famosa há uns anos atrás. Ele dizia o seguinte, que ele teve um insight no táxi indo para o Santos Dumont.
Ele olhou assim para aquela... No fundo da Baía de Guanabara tem aquelas montanhas, acho que é o Pão de Açúcar, se não me engano, né? Ele olhou, então ele tinha um problema lá atrás, ele estava com aquilo assim meio... Era importante para ele, mas estava no táxi, indo para o aeroporto, ele estava necessariamente pensando naquilo. Mas o problema estava lá, claro, para ele, ele tinha a vontade de, e se inspirou, né? Ele olhou para aquilo e fez a conexão. Para a inovação funcionar, eu tenho que criar as condições dentro da empresa, aí a gente está falando aqui de cultura e liderança, e tem mais algumas outras conectadas, para essa inspiração, o problema é se conectar com a inspiração, tendo a pessoa no meio, né? Eu tenho que trabalhar o mindset, dar as condições para essa pessoa conectar o porquê com a inspiração e com a criatividade. E depois botar em ação, né? Também não adianta ser brilhante nisso e não botar o iPhone para funcionar. Aí não adianta, né? Eu vou inventar iPhone que não funciona, deixou de ser genial. Legal, obrigado, Alberto, pela seu início aí das ideias sobre inovação e esse início dessas conexões, né, sobre liderança, inspiração, e você usou uma frase, né, acomodado não inova, né, porque tem que estar comprometido, como disse a Cris, né, comprometido na ação, né, comprometido significa estou acreditando verdadeiramente de que isso é positivo. E você usou uma outra coisa que é experimentação não é caos, né? Não é vai experimentando, não é caos, né? Então, precisa de disciplina para isso, né? Então, acho que são dados interessantes. Liliane, e aí, na sua vivência, como é que inovação ou cultura de inovação, o que a gente precisa para inovar nas organizações? Vamos lá. Bom, eu acho que assim, o mercado exige respostas rápidas, né, para questões complexas, assim. Inovar é estar em constante transformação, né? Tem até uma frase que você usa bastante, Lilian, mudar é crescer, né? Assim, quem não muda fica estagnado e não cresce, não se desenvolve, não acompanha o que o mercado exige até. Eu vejo muitos programas de ideias, né? Quando a gente fala em inovação, me remete a programas de ideias para fomentar a participação de todos os funcionários, para trazerem melhorias, para trazerem pontos de ideias, de inovação nas empresas. E eu vejo, uma das coisas que me chamou a atenção na fala da Cris é as iniciativas sem acabativas, né? Que a gente vê muito, né, nas empresas. Então, você vota nas ideias, você premia, você puxa, tem um comitê para entender quais são as ideias que podem ser colocadas a cabo, mas, infelizmente, os exemplos que eu acompanhei até hoje em 3 empresas, não se tinha um real incentivo, um real ambiente de incentivo e de segurança para que essas ideias fossem colocadas em prática, né? Fossem acabadas. Então, assim, se fala muito de cultura de inovação, de espaço para inovação, mas eu trago aqui um questionamento de até que ponto as empresas realmente estão abertas para essa corresponsabilização, para essa clareza de papéis e responsabilidades quando se traz novas ideias, e aí eu falo desde dos times nas empresas até a gestão, quanto que se realmente tem, né, se tem hoje nas empresas essa cultura de inovação. Infelizmente, gente, eu acho que eu vou sempre dar o contraponto da vida real, assim, pelo menos no meu foco das empresas pelas quais eu passei e tenho passado. Então, assim, eu acho muito inspirador falar de inovação. Para Peter Drucker, inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, né, pessoas, processos existentes já na empresa. Então, a gente trabalha com o que se tem e faz melhor, faz ainda melhor. Eu só ainda não vejo muito
infelizmente, uma cultura em que esses insights sejam realmente de liberdade, de confiança, e que a gente consiga mobilizar as pessoas para participarem, que isso seja praticado. E aí eu trago E que aqui isso até um seja questionamento. talvez Como é para vocês? Ali, acho que isso a Cris pediu a palavra, eu vou passar para ela. Isso seja talvez um dos grandes esforços de transformação nas organizações, quando a gente fala do tal dos conceitos do H1, H2 e H3 dentro de inovação, né? Então, a gente está falando do H1, por exemplo, dos processos de melhorias contínuas de ideias em cima do negócio que eu já faço, mas o quanto isso é aceito, né? O quanto cultura e liderança estão preparados até para a melhoria do H1 ou do H2. Imagina, quiçá, do H3, que você está falando de uma inovação, potencialmente, de um novo negócio. Cris, e depois Alberto. E, pessoal, eu quero dizer o seguinte, se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês têm dois caminhos. Levanta a mãozinha ali nos reactions, coloca a sua mão e eu passo a palavra, vou passar para a Cris e para o Alberto, passo a palavra para vocês, ou vocês podem colocar no chat, e a Lilian e eu estamos lendo o chat também, e a gente pode trazer a pergunta de vocês para o painel. Vamos lá, Cris, é com você. Então, foi legal quando a Liliane falou agora sobre esses programas de ideias que surgem nas organizações, e as próprias organizações que criam programas são as primeiras a se boicotarem, né? Eu passei por várias experiências, assim, como consultora dentro dessas corporações, e até mesmo na Volkswagen que eu trabalhei, eu liderava um programa de gerenciamento de ideias, né? Então, a gente tinha que ter uma equipe enorme para analisar aquelas ideias, enfim, era uma estrutura muito grande ali. Mas numa outra empresa que eu passei como consultora, eu me lembro que eles contaram que no primeiro ano veio uma avalanche de iniciativas e de ideias, cerca de 3.500 ideias apareceram, e no final das contas eles reconheceram e premiaram cerca de 20 ideias. Daquelas 3.000 ideias, 20 ideias foram de fato ali implementadas. Gente, se a gente não souber escolher o comitê que analisa essas ideias, né? O próprio comitê elimina e detona o processo de criação. Então, aqui vem também um elemento muito importante, que é acreditar. Acreditar que vai dar certo. Porque quando a gente está num processo de criação, a gente é pego por um viés inconsciente que todos nós temos, onde a gente sempre vai preferir a nossa própria ideia. Da ideia do outro, a gente gera uma outra ideia. Então, assim, a gente pode ser mestre em boicotar as ideias dos outros, porque a gente tende a preferir a nossa ideia, se você é o pai da ideia ou se você é a mãe da ideia. Então, o acreditar também na ideia, o investigar, o perguntar, o explorar, o conhecer o pensamento do outro é muito importante para o processo de estimular as pessoas a estarem presentes ali. No segundo ano, essa empresa não teve 200 ideias, porque o próprio sistema dela morreu, matou o sistema de criação de ideias. Porque para que eu vou dar ideia? Ninguém acredita, ninguém vem nem conversar comigo, não vem nem me perguntar, explorar mais o meu pensamento. Então, o acreditar também compõe esse processo de inovação e de criação, né? E aí você falou, né, como é que a liderança deveria fazer mais intervenção, como é que a liderança deveria estar mais próximo, né? Eu acho que trazendo menos respostas, né, e fazendo mais perguntas, né? Não diga aos outros o que fazer, ensine os outros a pensar. Nesse flash mob que apareceu aqui, a gente não via o maestro da orquestra, claro que ele estava por ali, mas a gente não via. E é assim que a gente vê o brilhantismo de um colegiado, de uma equipe funcionando. É quando o líder não precisa falar, quando o líder não precisa aparecer, mas a equipe está ali, toda envolvida, se apresentando e se colocando, né? Então, era essa a fala que eu queria complementar, Liliane. A gente sempre diz, né? Você tem os 3 movimentos, né, para chegar à ação, né? Você precisa entender pragmaticamente, cognitivamente, né? Você precisa acreditar no coração, né? Ter realmente a crença daquilo para ir para a ação, né? Então, acho que é isso. O acreditar é fundamental para te levar para a ação, né? E eu acho que um outro dado que você trouxe é esse que a gente vê aos montes também, né? Como a gente mata a ideia
antes dela mal ter nascido, porque a gente não permite a experimentação da ideia, a gente não permite discutir a ideia, né? Então, ainda os programas de ideias, o seu exemplo tem em vários locais, eles se repetem ainda no século XXI, né? Então, Alberto, você pediu para complementar aí a conversa? Assim, pegando um gancho na Liliane de novo, né? Assim, se inovar fosse fácil, não tinha graça, né? Pelo Eu digo, contrário. se isso fosse fácil, estava pronto, né? Pois é. A graça está justamente no quão novo é. Mas não é fácil, senão não era diferencial. Se fosse fácil fazer iPhone, botar veículo tripulado, como a Embraer está fazendo, se isso tudo fosse fácil, são inovações, não vão fazer. Mas justamente porque é difícil, que tem valor, né? E aí a gente para e pensa, né? Por que é difícil? E às vezes é tão difícil, e inovação é um bom exemplo disso, que a gente se dá conta, e isso tem um aspecto de humildade, que tem que dar o braço para quem está fora da empresa, né? Aí você faz parceria com startup, cria fundo de venture capital, faz o diabo, reconhecendo que você não tem todas as respostas, que a tua cultura ainda não é suficiente para aquilo, que você precisa mudar muito, e aí não dá tempo, né? Tem que ser rápido, né? Como foi falado aqui também, e você tem que entrar, criar um ecossistema. Mas até para isso, e aí eu vou resgatar do que a gente estava falando, é o título desse encontro aqui, que é Inovação, Cultura e Liderança. Parece fácil, né? Então eu vou fazer um desafio para startups, ou vou passar a investir em startups. Mas se a tua cultura for refratária à parceria, a startup não vai fazer milagre, né? Porque é ganha-ganha. Se a liderança não apoiar isso tudo, também não adianta. Então, é assim, de novo, essas coisas têm que estar alinhadas, né? E aí a gente remete ao principal ator disso, que é o líder. A experiência que eu tenho em organizações da inovação incremental, né? Que é aquela da pessoa vendo como pode melhorar o seu trabalho do dia a dia, os processos. A mais disruptiva começa pelo líder. Desconheço algum caso de que o líder não tenha as características necessárias e espere que os subordinados, os liderados tenham. Não vai dar certo para a inovação, não vai dar certo para nada. Então, a gente já falou aqui em inspiração, o líder tem que acreditar nisso, ser inspirador, ele tem que dar exemplo, ele tem que ser disciplinado, a história do caos, né? Não é experimentação por experimentação. Então, sobretudo na inovação, o papel do líder como dar o exemplo, ele é fundamental, tá? Ele não precisa necessariamente ter a fonte de ideias, aliás, seria contraditório nisso. Uhum. Mas dar o exemplo de ouvir, E de estimular apoiar, Uhum. para fazer a ideia ir para frente, e se ela der errado, não punir, aprender com o erro. Então, é assim, o líder precisa ser inovador. Agora, o que é um líder inovador não é o líder, vamos dizer assim, absurdo, não é o líder que dá ideias. Talvez ele nem deva dar muita ideia, não, como líder. Uhum. Ele tem que fazer, tem que entender qual é o seu papel para a ideia nascer e, como você bem colocou, ser colocada em ação e ser bem-sucedido. O pessoal está comentando aqui no chat, para passar a palavra para a Liliane, falar um pouquinho dessa liderança, né, Liliane? Talvez para vocês três. Aí a Regina disse assim, pode ter pessoas no próprio comitê, né, como a Cris falou,
que tem medo de sair da zona de conforto, né? E acaba matando a própria ideia, mesmo sendo incremental, né? A gente não está falando de ir para Marte, a gente está falando de melhorias incrementais, de inovações incrementais no modelo de gestão, e eu vejo, às vezes, muito do modelo de gestão, por exemplo, você sair para um modelo de gestão mais de uma organização ágil, o quanto essas ideias, né, eu uso os rótulos, mas não uso a essência, não uso os princípios, né, da essência da agilidade. E aí outras pessoas estão dizendo, bom, então o papel do sponsor é um papel fundamental, né, e o papel da liderança é um papel fundamental. Tá, então, que liderança é essa? Porque é alta administração isso? O que é essa liderança que vai fazer acontecer um ambiente seguro, um ambiente de confiança, que vai poder germinar os insights para essa inovação? Vamos lá, Liliane. Bom, depois Alberto, diga lá. Eu acho o seguinte, o que a gente, nos projetos, né, de mudança, o que a gente busca e uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente mapeia, né, quem são os principais líderes e stakeholders envolvidos, pessoas envolvidas no processo de mudança, é identificar não cargos, mas perfis, atuação efetiva. A gente tem muitos líderes informais nas organizações que podem fazer um estrago muito maior do que alguns gestores, né, do que alguns líderes, do que algumas pessoas instituídas de cargos de gestão. Então, a gente faz muito essa distinção. O líder, que a gente chama o líder que promove a mudança, não necessariamente é o gestor da organização. É claro que a gente precisa da alta hierarquia para promover uma mudança significativa, uma inovação que aconteça na empresa, sim, mas a gente tem que estar muito atento também aos stakeholders informais, né, aos líderes informais que a gente vai encontrando ao longo do caminho. Acho que é isso que eu posso complementar aqui, né? Assim, e assim, uma frase que eu lembro que eu gosto, que atribuem ao Steve Jobs, né? A inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Então, de fato, eu acredito que toda inovação começa por um líder e que todo líder tem em si uma pegada de inovação. É como a gente diz, né? Sem liderança não tem transformação, né? E a gente está falando dessa liderança de competência, né? Que uma das características de liderança, efetivamente, é uma pessoa que desafia status quo, portanto, desafia para a mudança, portanto, desafia para a inovação. Então, a gente não pode confundir alta administração com liderança. Eu sempre brinco que o melhor dos mundos é quando esse ser humano está na alta administração e é também uma competência de liderança, né? Aí você está feliz, né, para fazer acontecer. Mas não é assim a realidade em todos os lugares. Alberto, você tinha levantado a mão, depois a Cris para complementar o tema. Vamos lá. É assim, né? Eu acho que pegar os casos que a gente mais famosos de inovação, quer dizer, nem precisa ser os mais famosos, startups, né? Começa pelo founder, né? Na startup ou na Microsoft ou na Apple, começou com ideias de pessoas geniais, inovadoras, que souberam olhar Google. Os exemplos são gigantes, né? Ou mínimos. Mínimos que eu quero dizer, se comparados com Amazon, Google, Netflix, isso tudo que a gente conhece. Mas esses líderes, depois, eles ficaram numa posição, todos, porque o negócio cresceu tanto, né, que a empresa teve que rodar e gerar ideia do mesmo jeito, independente deles, porque eles souberam criar o ambiente e até se retirar do ambiente, quando foi o caso, propício para inovar. Quando o Steve Jobs faleceu, se perguntava se a Apple ia ser bem-sucedida, né? Se ia ser capaz de, perdendo a referência principal, e ele realmente é um exemplo extraordinário de inovação,
Me parece que a Apple não andou para trás, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A figura principal faleceu, não está mais aqui, mas entranhou no espírito ali, souberam escolher uma pessoa com um perfil completamente diferente dele, que é o Tim Cook. Acho que não tem nada a ver com o Steve Jobs, zero, mas que estava alinhado com a cultura, né? Tinha o perfil correto de liderança. Aí a maquininha embaixo fez rodar. Então, é assim, precisa de liderança, não adianta, precisa. Em dois eventos que eu participei recentemente, alguém perguntou assim, na empresa que eu trabalho, como é que eu faço para ter apoio da liderança, sei lá, para o escritório de projeto? Dá vontade de dizer assim, amigo, olha só, se você tem esse problema, muda de empresa, porque se você é o gerente do escritório de projeto e a liderança não acredita em escritório de projeto, você não está bem, né? Mas tentando dar uma visão otimista à realidade, assim, dando esperança para a pessoa não precisar se demitir, com relação à liderança, tem que entender o seguinte: liderança é poder. Sobretudo, quanto mais alta a liderança, mais poder. Isso influencia no comportamento. E atrapalha muito na inovação, porque poder vai contra humildade, vai contra gostar de ouvir, vai contra dar feedback, vai contra aceitar erro. Poder é contra isso tudo. Mas tem poder envolvido. Não adianta negar que líder tem poder. Tem, senão o CEO da empresa que não tem poder, tira ele de lá. Ele tem muito poder. E o poder que ele tem outro dia eu estava pensando nisso, de mudar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Pode demitir uma pessoa, pode premiar uma pessoa, pode elogiar. E é assim, então, não adianta a gente subestimar o papel da liderança. Aliás, eu prefiro superestimar o papel da liderança. Se tiver que pecar por algum excesso, é superestimando a contribuição que a liderança pode dar. Não fazendo, como eu falei no início. Todos os exemplos que eu dei, a primeira ideia nasceu com o líder e ele vai até ajudando. Agora, se ele achar que ele é a fonte suprema das ideias, para a inovação e para o resto todo, lamento, tem que ter consciência do seu papel. Eventualmente, ele pode ter insights, e deve. Porque chegar para uma pessoa como era o Steve Jobs, como ainda é o Bill Gates, o Jeff Bezos, estou citando alguns, o Elon Musk. Dizer, não, olha só dê a primeira ideia, o resto é conosco. Não é isso também, né? Está longe. Cris. Oi? A Cris, agora, eu estou fazendo um eco aqui na minha... Eu estou anotando aqui várias conexões com as falas de vocês, né? Então, o que o Alberto está trazendo, assim, eu acho que a gente está falando aqui de cultura de inovação, né? Então, sim, se a gente está falando de cultura de inovação, eu acho que ela é, assim, tanto top-down quanto bottom-up, né? Então, a gente está falando, se eu tenho o processo da ideia, da implementação, da execução, né? Quanto tempo dura esse processo todo até que ele esteja maduro, né? Então, por isso que a gente está falando que é top-down ao mesmo instante que também é bottom-up, para que aquilo tenha uma vida, né? Para que ele, de fato, tenha uma vida longa, né? Você fala sobre desafiar o status quo, né? Que isso está inerente à posição das lideranças, mas o desafiar o status quo... Não, da posição de um líder no conceito pleno da palavra, que não quer dizer auto-administração, quer dizer competência de liderança. Só que o desafiar o status quo, ele está muito associado à personalidade, né? A característica de personalidade. A gente tem a original, né? O original, e a gente tem as pessoas tradicionais e conservadoras, né? Então, na verdade, nós somos tanto tradicionais quanto conservador, quanto originais, né? Nós temos tudo isso em nós, né? Mas vai ter, sim, na nossa equipe, aqueles líderes que têm com mais talento essa habilidade de desafiar o status quo, e isso, sim, eu acho que é um elemento preponderante e muito fundamental aí. Você perguntou que liderança é essa, né? Que líder inovador é esse? E eu me lembrei de uma pesquisa
que foi feita mundialmente com líderes de alta performance de empresas muito bem-sucedidas, né? E aí perguntaram para eles, eram CEOs, perguntaram para eles o que era exigido na posição que eles estavam, né, para ter tanto sucesso, quais eram os elementos que eles atribuíam ao sucesso que eles tinham. E eram 5 fatores, mas dentre os 5 fatores, inovação era um deles, né? E aí, quando a gente vai estudar um pouco mais as habilidades emocionais que estão por trás da inovação, então a gente já falou aqui da inspiração, né? Então a inspiração também tem ali um quê de autorrealização. As pessoas autorrealizadas, né? As pessoas, elas estão mais entregues, elas estão mais à vontade, elas estão mais engajadas, elas estão mais conectadas, então tem um quê de realização pessoal, de desejo pessoal também aí de realizar. O otimismo que a gente falou, que está associado a acreditar que as coisas vão dar certo, então autorrealização, otimismo, independência emocional. Gente, isso é muito importante para um líder inovador, porque se ele está estimulando as pessoas a contribuírem com ideias, ele também é o cara que tem que dar limite para essas ideias. Ele tem que dar o tom. Eu junto um pedaço da ideia da Liliane com um pedaço da ideia do Tarcísio, com um pedaço da ideia da Lili, e a gente cria uma grande sinfonia aqui, né? A gente faz a nossa orquestra. Então, a independência emocional também é um fator relevante, né? Dele não se ver pressionado por tantas coisas que ele ouve, e de repente ele se torna dependente disso tudo e ele não dá vazão naquilo que ele precisa dar. A gente falou de... deixa eu pegar um gancho aqui, porque você está falando do líder inovador, e antes de eu passar a pergunta que o Tarcísio quer fazer a vocês, tem uma pergunta do Nilo, ele diz o seguinte: então, na opinião de vocês, o profissional criativo, inovador, sofre no mundo corporativo? Se ele sofre, ele é desafiado, eu acredito que sim. Ele é muito desafiado, porque ele é bombardeado, né? Eu acredito que dependendo da cultura organizacional, sofre pra caramba. Dependendo da cultura da empresa em que ele está, ele sofre pra caramba, porque se é uma empresa que não tem a inovação como pilar da sua existência, que ainda está arcaica no modelo de gestão, que ainda ele sofre. É comando e controle. Se é uma empresa tradicional, se é uma empresa que está típica, né, tradicional, conservadora, vai ser muito mais desafiador para ele a forma como ele vende. Então, tem um processo de autoconhecimento que é muito importante, né? Como é que eu vendo essa ideia? Como é que eu convenço as pessoas? Porque o intuitivo, que é esse potencial inovador, ele tem a mentalidade de presente e futuro. O conservador, que foca no sensorial, ele tem a mentalidade presente e passado. Ele acredita na experiência, ele acredita naquilo que ele já viu acontecer. Então, se você que é um inovador nato, está lançando uma ideia futurística para frente, para convencer um cara desse, conservador, você tem que partir do que ele conhece hoje, do que existe. Lembra do sustentar que o futuro vai ser melhor do que hoje? Então, você tem que começar do hoje. A ideia não pode vir descolada do nada, senão ele não vai engajar com você. Na cabeça de um inovador, o que está na cabeça dele é o que nós vamos fazer. E na cabeça de um sensorial é como nós vamos fazer, porque o cara já está na tarefa, ele já está pensando na execução, por isso que ele mata a ideia, porque ele não consegue responder o como quando a gente ainda está na fase do brainstorm, de identificar o que. Né? Eu acho que esse é um grande conflito associado a modelos mentais que a gente tem, e muitas ideias morrem muito mesmo antes de nascer, porque são duas lentes diferentes de olhar, né? E o cérebro briga como amigo e inimigo, né? Não está concordando comigo, não tá, quando na verdade as pessoas não estão conseguindo se ouvir nas suas necessidades. Legal, obrigada. Acho que tem a ver com isso, tem a ver com o que vocês estavam comentando, né? De você ter um ambiente que permita, né, desenvolver a questão da inovação. Portanto, esse sofre tem duas respostas. Sim, se você não entender isso, eu vou pegar a fala do... Isso não é um problema, né? Isso é um problema. Como é que você se desafia para esse problema? Né? Quer dizer, a sua empresa tem uma cultura ou um modelo que vai te desafiar mais e você vai precisar achar mais estratégias para levar a questão de inovação, de mudança,
né? Ou você está numa empresa que está com a cultura mais, com valores mais próximos ao que você quer trabalhar, né? Então, esse vai ser o seu desafio ou o seu problema, né? Tarcísio, você queria comentar, falar, fazer alguma pergunta? Diga aí. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Tarcísio Mineiro, de BH, Belzonte. Trabalhei na Dinâmica aí há 2011, por aí, né? Pois é. Quando foi falado que o líder tem poder, né, e ele pode boicotar a inovação, eu estava pensando aqui no poder de perícia, que age exatamente ao contrário, né? Que é quem tem poder de perícia, ele tem conhecimento de causa, ele sabe melhor, mais do que qualquer um, uma determinada área de conhecimento, né? Esse tem potencial para inovar. Então, eu acho interessante assim que muitas vezes você não consegue conciliar esses dois poderes, né? O poder do chefe, do líder que se acha líder, porque ele tem a investidura do cargo, e o gênio que tem o poder de perícia, porque ele entende mais do que qualquer um sobre o processo, sobre a ideia que ele teve. Então, eu tive, na minha história aí na CEMIG, né, oportunidade de observar alguns gênios trabalhando. Brilhantes, resolviam coisas fantásticas, mas eles não inovavam e não lideravam no movimento de inovação. Ao passo que existiam outros que eram chefes, tarefeiros, sempre pensando no como fazer, né? Afeitos aos procedimentos padrão. Então, a história mostra esses expoentes aí da criatividade, todos são pessoas que dominam muito, eles têm o futuro lá na frente, que eles estão enxergando, mas o alicerce deles de passado é super sólido. Eles têm um conhecimento de causa maior do que qualquer um. Então, é uma ciência aí, você conseguir fazer juntar o líder com o inovador que tem poder de perícia, né? O poder do cargo e o poder de perícia que vem do conhecimento. Obrigado, Tarcísio. Acho que você trouxe esse outro viés de como é que a gente faz essa conexão. E aí a Cris quer comentar? Você fez um clap para o Tarcísio, você estava balançando a cabeça? O que você estava aí pensando quando o Tarcísio estava... Sim, eu gosto dessa história do poder de perícia, né, quando a gente está falando de conhecimento de causa, porque, assim, e o líder, ele não precisa ser conhecedor de tudo, né? Ele vai ser respeitado, ele vai ser admirado, sim, por essa história, por essa jornada, por essa trajetória, pelo que ele conhece, mas, fundamentalmente, se ele conseguir juntar esses diferentes conhecimentos que ele tem na equipe dele. Né? Então, eu gostei muito dessa história do poder de perícia, porque envolve também o processo de escuta apurada, né, Tarcísio? Dele conseguir juntar esses diversos conhecimentos, os diversos saberes que ele tem ali no time dele. Eu acho que esse é um elemento fundamental também aqui. Liliane e Alberto querem fazer um comentário? Gente, são 19h45. Quem quiser fazer uma pergunta, levantar, fazer uma pergunta para a gente ir, porque são 7:45. E a gente ficou aqui 1h e pouco já nesse bate-papo. Alguém quiser fazer uma pergunta? Tá Roberto levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Diga o lá. Roberto levantou a mão, assim. Roberto, Legal. diga, Roberto. Dá licença. Toda. Quando, acho que foi a Cris que comentou, se eu não me engano, na Volkswagen, tiveram 3.000 ideias e foram 20 premiadas. Nós fazemos um encontro, a gente chama de remar, né? O presidente e o RH conversando com todos os líderes da empresa a cada 3 meses, né? E daí a quantidade de ideias e sugestões são muito grandes e muitas vezes não muito pensada. E quem está do outro lado faz realmente essa pergunta, né?
mas como, né? Enquanto ele está no brainstorming, você já está no como. E como que você cuida de tantas ideias, né, numa empresa, 3.000 ideias, só 20 foram premiadas. Quando você faz uma pesquisa com necessidades, expectativas dos funcionários, agora pensando, por exemplo, em benefícios, vamos comentar, vamos discutir, debater sobre benefícios. Daí um quer o vale combustível, o outro quer uma redução no custo do plano de saúde, o outro quer um aumento na contribuição da previdência privada, o outro quer que o plano de saúde seja trocado para o fornecedor A, B, C, e não tem duas pessoas que pedem uma mesma coisa. Que você trabalha num brainstorming dessa forma, né? Você sai dali, faz uma pesquisa, então, e coloca lá, os pontos levantados foram esses, mas escolha os 3 principais. Começa a provocar um exercício, ou você ouve tudo, pega tudo e fica meio sem saber se eu vou para a direita, para frente, para a esquerda, ou dou uma marcha ré, né? Acho que eu vou passar a palavra para o pessoal, mas a Cris só fez uma colocação que o exemplo que ela deu foi de uma empresa financeira, do setor financeiro, viu, Roberto? Acho que a gente ficou com o nome da Volkswagen também, eu tinha entendido isso, mas esse exemplo das 3.000 ideias foi numa empresa do setor financeiro que ela trabalhou como consultora. Mas essa é uma grande questão, né? Num processo de brainstorm, e aí? Quando é que eu saio do brainstorm e aquele toró de parpite, e aí como é que eu faço essas conexões todas? Porque às vezes eu não consigo fazer todas essas conexões. E aí, pessoal, Alberto, Cris, Liliane, como é que vocês veem essa questão trazida pelo Roberto? Olha, eu vou começar e depois eu deixo eles comentarem, mas assim, o cérebro precisa de ampliar certezas. Então, uma das maneiras é a gente procurar simplificar, né? Então, a gente categorizar, sabe? Colocar em horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, né? E a gente ir para a experimentação, né? Como diz o Alberto, a experimentação não é o caos, né? Exige muita disciplina nossa, né? Mas a gente precisa ter velocidade também para isso, né? Então, eu acho que a simplificação e os primeiros passos, muito bem marcados, eles vão gerando inspiração no percurso, no movimento, que muita coisa a gente vai descobrindo no caminho também, né? Aí... Você trouxe essa questão, né, Cris, de categorizar nos horizontes de inovação, né, o que é agora, né, para o presente, o que a gente está fazendo para o horizonte 2, para o horizonte 3, eu acho que isso é o início dessa organização dessas ideias e poder fazer esses links com não só com a realidade, mas com a visão da empresa, né? Porque aí você linka com visão e valores. Porque a realização é um elemento importante para o passo 2, para o passo 3, para a gente continuar no percurso. Então, se a gente cria uma coisa muito complexa e grande demais, né, a gente acaba não avançando. Então, a gente precisa dessa inspiração a cada passo. Então, o fatiar o problema é muito importante. Eu queria complementar, a gente, em GMO, a gente faz muitas pesquisas, e em alguns projetos, a gente, antes de sair fazendo, porque está na metodologia, enfim, o quanto a gente vai colocar em prática, de fato, o quanto a empresa está preparada para viabilizar as respostas dessa pesquisa. Então, eu quero ouvir por ouvir, ou eu realmente vou ter alguma ação possível, né, de viabilizar o que vier de retorno dessas pesquisas. Então, acho perfeito a colocação da Cris de fatiar o problema e também identificar o que eu vou conseguir dar de retorno ou não, porque também a gente fazer aquelas comunicações amplas de tudo que veio das pesquisas e a empresa absolutamente não estar no momento, na intenção de viabilizar, só gera frustração, né, para os envolvidos. Tem uma pergunta da Valéria, não sei se o Alberto pode ajudar a responder. Ela diz assim: e agora, com esse trabalho remoto ou híbrido, afetou ou afeta
o processo de inovação nas empresas? O que você tem visto sobre isso, Alberto? Assim, Lilian, isso de trabalho remoto híbrido acho que tem um monte de questão em aberto ainda, né? E eu aposto que isso ainda vai mudar. Mas o que a gente vê concretamente? Algumas empresas altamente inovadoras do Vale do Silício adotando fortemente trabalho remoto ou híbrido, porque senão perde funcionário, né? Perde colaborador. E lá, especialmente nos Estados Unidos, isso é um problema, o tal do Great Resignation. E eu li uma pesquisa recentemente que um dos fatores... Eles foram fazer uma pesquisa, por que as pessoas estão saindo? Estão insatisfeitas, estão questionando a vida, mas era chefe ruim. Tá? Aliás, tem um monte de pesquisa, quando você vai cutucar, que é chefe que eu estou chamando de liderança ruim. Ele no pacote liderança ruim cabe um monte de coisa, né? Para inovação, para qualquer coisa dentro da organização. Qualquer coisa, né? E o curioso, aí eu pegar uma curiosidade mesmo, né? Eu li recentemente, tem uma empresa nos Estados Unidos de tecnologia que está usando inteligência artificial para fazer análise preditiva e prever casos que a pessoa vai sair e agir antes que a pessoa saia. Aí eu fiquei pensando outro dia assim, né? Como é que eu ensinei esse algoritmo? Aí tem um outro, a gente não abordou muito isso, mas tem o papel da tecnologia nisso, né? Eu aposto que eles já sabiam os fatores, senão ele não tinha como treinar o algoritmo. Mas, no fundo, sabe como é que você evita uma pessoa de ir embora? Se você tem diálogo com ela e você percebe antes que ela está com vontade de ir, né? Que nem disse um gerente de banco para mim uma vez, senão ela responde com as pernas, né? A pior coisa que tem, vai embora. Então, é assim... Precisa de liderança que ouve, precisa de liderança consciente do seu papel. E cultura é consequência disso, e o resto todo é consequência disso também. Acho que o que você está trazendo, então, Alberto, é o seguinte: o trabalho remoto e híbrido afeta a inovação? Não necessariamente o remoto e híbrido afeta a inovação. A liderança ruim afeta sim a inovação. Porque se a gente começou falando da inspiração, da vontade, da mobilização, do estado de presença, do perceber, são todos os elementos que envolvem uma boa liderança, né? Uhum. Então, o fato de estar remoto e híbrido, não necessariamente, muito pelo contrário, porque se a pessoa está mais à vontade no ambiente que ela está, se ela está com uma maior qualidade de vida, a gente gera um ambiente mais seguro para o insight vir. O cérebro, ele vai ter melhores insights no momento de tranquilidade, né, quando eu estou sereno. Então, não necessariamente, mas o pacote da liderança ruim é que pega nessa história da inovação, né? Os bons líderes flanam no modelo híbrido, os líderes ruins eles vão ter dificuldade. Então, não é um modelo em si, mas é a liderança também está muito conectada com cultura. E aí eu estou falando do pacote de liderança ruim, pacote de cultura que não gera o ambiente seguro ou o ambiente de inovação, né? Então, essas duas coisas se conectam profundamente, né? Então, eu acho que tem uma pergunta da Ana, acho que vai ser a última, porque são 7:55, e ela diz assim, mas então não seria importante, a Ana Jordan diz, não seria importante o líder direcionar o objetivo da inovação, acho que naquela coisa das 3.000 inovações, né? Compartilhar ferramenta para aplicar a inovação. Quer dizer, como é que vocês veem isso sobre o papel da liderança nesse direcionamento, nessa orientação, nesse estar junto com esse processo de inovação? Tem que ter disciplina, né? Como eu falava no início. Tem que ter processo, tem que ter governança, tem que ter KPI, tem que ter isso tudo, né? E se o líder também não entender isso, não vai ter nada disso. Eu acho que mais que direcionar o objetivo da inovação, quer dizer, cercear a inovação, eu acho que ele tem a função, sim,
de elaborar uma cultura de inovação, que é um pouco o que a gente falou ao longo desse momento. Empoderar, desenvolver equipes, transformar as pessoas em pessoas mais entrosadas, participativas, motivadas, que de fato acreditem nas mudanças. Então, isso é o papel do líder, né? Mais do que direcionar por onde tem que ir a inovação, criar uma cultura e um ambiente de inovação. Né? Eu acho que é um pouco mais amplo, criar um ambiente de confiança, né? Desenvolver uma comunicação aberta com as pessoas, onde haja lugar de fala, de escuta ativa, transparente de ambos os lados, ambiente de confiança. Eu acho que isso é muito, muito forte, onde a gente vê um ambiente de confiança entre os times, normalmente se tem a inovação acontecendo. Você tem assim. abertura para o diálogo, né? Como o Alberto falou, né? Precisa ter diálogo. Se você não tem um ambiente de confiança, você não tem um ambiente de diálogo, né? A gente já falou de vulnerabilidade, né? Então, a tolerância ao erro, né? Não existe cultura de inovação sem tolerância ao erro, né? Então, a agilidade, né? Para consertar rápido, para descobrir rápido, para consertar rápido, a mentalidade de crescimento, porque a inovação não é um evento, né? Não é um evento, é o ambiente criado para isso, né? Então, a mentalidade de crescimento, que tem a ver com a gente poder se tornar melhor, né? Ter clareza dos dilemas e o líder no papel de desafiar, né? O que a gente faz, eu acho que é isso, né? É você estar instigando, né, as pessoas, é você estar próximo das pessoas, presente com elas, com esses elementos que a gente falou de confiança, de vulnerabilidade, de tolerância ao erro, né, da agilidade. A confiança vai trazer agilidade, né? É um elemento importante. Acho que é isso, né? Só isso. Você está no mudo, Lilian. Eu vi que você está falando. Não, eu falei, essa é a frase do século, né? Do século XXI, pós-pandemia, né? Durante pandemia e pós, né? A gente falar no mudo, né? Porque a gente fecha por uma questão de respeito, né? Para os ruídos da nossa casa não atrapalharem, e, ao mesmo tempo, a gente se esquece de abrir depois. Bom, pessoal, eu acho que a gente tem pano para manga aí para fazer vários encontros, né? E falar mais sobre mudança, cultura, liderança, são temas sempre tão fortes e importantes no nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Não como eu digo sempre, a gente está lá 10, 12 horas da nossa vida nas organizações, então, como achar que isso é diferente, né? Eu estou lá, minha vida, né? Faz parte da minha vida, né? Então, como é que isso tem que ser integral, né? A gente olhar para mudança, inovação, né? A nossa capacidade de liderança em nas nossas dimensões da nossa vida, e eu acho que aqui a gente deu passou vários insights e vários momentos importantes. Eu queria só pedir um favor para a gente encerrar. A gente tem... Opa, deixa eu pôr aqui. Acho que a gente falou bastante sobre, né, né, tecnologia, liderança, inovação, a mudança, né, a cultura, como é que isso tudo está linkado, e eu gosto muito dessa frase, o Alberto tinha citado o Simon Sinek, né? 100% dos clientes são pessoas, os empregados são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E quando eu estou falando de inovação, eu estou falando de gente, né? Gente criando. A Cris falou isso, né? Errar rápido, errar rápido, corrigir rápido, aprender rápido, né? Quem sabe a gente consiga aprender rápido. E é essa capacidade nossa de nos adaptar ao novo, né? Ao aprender rápido. Eu agradeço todos vocês que estiveram aqui nesse momento aí e agradeço a Cris, Alberto, Liliane e todos que participaram, que a gente pôde construir mais essa rede, né? Mais esse grupo de amigos e conhecidos e pessoas interessadas, né? Mais elos, mais conexões realizadas. Eu peço que vocês, ou via o QR Code, ou via o link, vocês nos ajudem a fazer cada vez melhor, né? Esse momento dos encontros, esse momento de
trocar ideias e de poder estar junto com pessoas que são apaixonadas por esses temas que nos faz acordar todo dia, né, com vontade de fazer diferente, porque está comprometido na ação, né, está com vontade, né, a Cris usou isso, né, tem que ter vontade, né, tem que aceitar o desafio e ter vontade. Então, eu agradeço Lívia, muito a vocês, de a coração. Juliana Diga. só pediu para você voltar um slide anterior. Eu não sei qual é o slide que ela gostaria de ver. Diga. Está no chat. Tá bom. Eu acho que é o... Peraí. Da frase. É o da frase. Frase. Simon Sinek. É do Simon eu Sinek, acho. né? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E eu acho que cada vez está mais claro isso, né? Pessoas não é um problema de RH. Problema pessoas eu também não tenho problema nenhum com a palavra problema, né? Alberto, né? Eu não tenho problema nenhum com a palavra problema, acho que eu sempre, né? Faz parte do meu vocabulário. Se você não entende, você achar que essa questão de pessoas é só um problema de RH, você não entendeu nada do que é o seu negócio, porque a gente sempre brinca aqui, né? Uma empresa é um CNPJ que é conjunto de CPF, né? Então, não dá para pensar numa empresa sem pensar que é um conjunto de pessoas, e é isso que a gente tem que aprender cada vez mais. Eu agradeço imensamente todos vocês que estiveram aqui, Cris, Alberto, Liliane, que conduziram aí o painel e estiveram conosco, a Lília, que ficou fazendo reforço das mensagens de vocês no nosso chat. Agradeço a presença de todos que puderam ficar com a gente até o final. Foi um prazer imenso e eu aguardo vocês num próximo encontro aí, talvez na final de agosto, dia 31 de agosto, a gente vai fazer mais uma rodada para falar dessas questões que movem as nossas organizações. Muito legal, pessoal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, Cris. Obrigado. Boa noite. Obrigada, gente. Boa Boa noite. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Obrigada, Boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Parabéns.